Vamos então conversar um pouco em torno deste tema tão interpelante e que de facto me apaixona, me tem vindo a apaixonar nos últimos anos, mas tão complexo também, que é a avaliação, e ainda mais complexo quando falamos de uma avaliação que se encontra ao serviço do desenvolvimento humano. O caminho que vos proponho nesta conversa, porque depois teremos tempo para debate e também terei todo o gosto em vos ouvir e em convosco tentar encontrar outros caminhos, mas o caminho desta apresentação é um caminho simples, feito de 6 passos, um pequeno prólogo, depois a clarificação de conceitos que se impõem, de que é que falamos quando falamos de avaliação e de que é que falamos quando falamos de desenvolvimento humano, depois uma nota importante sobre o poder da avaliação, outra nota sobre as características de uma avaliação que esteja efetivamente ao serviço do desenvolvimento humano e depois, como não poderia deixar de ser, em breves pinceladas, porque não temos tempo para muito mais, como operacionalizá-la, pelo menos em linhas genéricas. E terminaremos com um epílogo que nos deixará uma mensagem importante para refletirmos também. Bom, então o prólogo que aqui vos trago tem a ver com a contextualização desta minha comunicação e deste nosso encontro. Porque é que é importante estarmos aqui hoje a falar sobre uma avaliação ao serviço do desenvolvimento humano? E mais importante do que falar sobre ela, porque é que é tão importante praticarmos cada vez mais uma avaliação ao serviço do desenvolvimento humano? E ao pensar sobre esta questão, obviamente tive que recuar àquela que é a missão da escola enunciada desde logo no documento que ainda nos continua a orientar, a Lei de Bases do Sistema Educativo, de 1986, que nos diz, de forma muito clara, que o sistema educativo se deve organizar de forma a contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do caráter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos. Muitas vezes me pergunto se temos esta lei de bases já com tantos anos, se estamos efetivamente em 2021, 2022 a conseguir trabalhar estas questões e a conseguir contribuir efetivamente para o desenvolvimento humano de todos os nossos alunos, não da maioria, mas de todos os nossos alunos. Temos que pensar um pouco mais sobre isto. Ainda sobre a missão da escola, parece-me inegável que a escola é a organização que tem uma missão mais singular, ou que pode ter uma missão mais singular no processo de desenvolvimento. E falamos naturalmente de desenvolvimento cognitivo, mas também de desenvolvimento afetivo, de desenvolvimento relacional e do desenvolvimento de valores pessoais e sociais. E, portanto, situemo-nos nesta missão da escola no geral. Mas estamos aqui numa iniciativa promovida pela APEC, estamos aqui com uma série de escolas católicas que se juntaram para refletir sobre estas questões, e ser católico traz consigo uma responsabilidade. E, portanto, temos que pensar também na missão da escola católica. E quando pensamos na missão da escola católica, ela traz também, ou deveria trazer, uma dimensão e uma responsabilidade espiritual acrescidas. Trago aqui este pequeno excerto da Conferência Episcopal Portuguesa, já de 78 também, que nos diz que a escola obedece sempre implícita ou explicitamente a uma determinada concepção de vida e que a missão da escola é proporcionar o desenvolvimento de pessoas que venham a ser capazes de opções livres. Mais uma vez aqui o desenvolvimento como a chave para a liberdade. Não poderia deixar de trazer aqui também estas palavras tão belas do Papa Francisco no seu discurso aos estudantes e professores das escolas italianas, em 2014, que situa tão bem a missão da escola no desenvolvimento do sentido do verdadeiro, do sentido do bem e do sentido do belo, dizendo-nos que a verdadeira educação nos faz amar a vida e nos abre para a plenitude da vida. E, portanto, é este o preâmbulo que me fez sentido trazer aqui, antes de começarmos a refletir
sem um contexto mais específico sobre avaliação, vamos centrar esta reflexão sobre avaliação ao serviço do desenvolvimento humano naquilo que é a missão da escola e naquilo que é esta missão até mais ampla da escola católica, centrando, efetivamente, tudo aquilo que fazemos nas nossas escolas nesta missão central de promover o desenvolvimento de todos os que nela habitam. Passemos então para a clarificação de conceitos. Neste caso temos 2 conceitos-chave. E o primeiro conceito é, de facto, o conceito de avaliação. É um conceito e uma prática plural e complexo e que nos suscita, naturalmente, várias interrogações, pelo menos a quem quer levar a cabo práticas de avaliação responsáveis. Naturalmente que estas questões têm a ver com o que avaliar, como avaliar, para quê e, muito importante, com que consequências. Porque, como vamos ver hoje também aqui, há consequências muito importantes da avaliação, algumas mais óbvias e mais explícitas, mas há também imensas consequências que, não sendo óbvias nem explícitas, podem ter efeitos devastadores nas pessoas e no seu desenvolvimento. Naturalmente que, quando falamos de uma definição de avaliação, do que significa a avaliação, isto prende-se muito também com a evolução que o conceito tem vindo a sofrer ao longo dos tempos. Este esquema, que já está até um bocadinho desatualizado, hoje em dia também temos a avaliação mais ligada à sociedade, à avaliação social, mas mostra-nos que, de facto, o conceito de avaliação tem vindo a evoluir. Inicialmente, a avaliação era muito entendida como medida, passou a ser entendida também como descrição, também como juízo de valor e também como um processo de negociação. E, naturalmente, que a definição da avaliação foi evoluindo de acordo com esta evolução das gerações de avaliação. Trago-vos aqui hoje uma definição bastante atual, e que nos diz que a avaliação pedagógica pode ser concebida como um processo através do qual professores e alunos recolhem, analisam, interpretam, discutem e utilizam informações referentes à aprendizagem dos alunos, as tais evidências de aprendizagem, tendo em vista uma diversidade de propósitos. Naturalmente, identificar os aspectos mais e menos conseguidos dos alunos no que diz respeito às aprendizagens, acompanhar também o progresso das aprendizagens dos alunos em direção aos níveis de desempenho que se considerem desejáveis, distribuir feedback de qualidade para apoiar os alunos nos seus esforços de aprendizagem, atribuir notas, a função de classificação da avaliação é incontornável, e distribuir feedback aos pais e encarregados de educação. E, portanto, temos aqui uma definição bastante completa daquilo que hoje em dia se pode entender por avaliação, sendo que de todas estas funções ou propósitos que aqui são enunciados, deixo também no ar esta questão: se efetivamente não há aqui uma ou duas que sobressaem mais nas nossas práticas do que as outras. Indo agora ao conceito de desenvolvimento humano, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é aquele que situa as pessoas no centro do desenvolvimento, promovendo a realização do seu potencial e o aumento das suas possibilidades. E esta definição é uma definição bem interessante, porque coloca a pessoa no princípio e no fim de tudo. E isto também é algo que, enquanto educadores, enquanto professores, temos que ter sempre em mente. Segundo apiadeiro deste nosso caminho, vamos falar então um pouco sobre o poder da avaliação. Trago aqui esta imagem tão antiguinha já de Philippe Pernoud, mas tão interessante, que situa aqui a avaliação no centro de um octógono de forças, e é bastante interessante porque nos mostra como a avaliação influencia e é simultaneamente influenciada por uma série de dimensões que estão ligadas desde logo ao ato de ensinar, ao sistema educativo. Temos aí
a avaliação ligada ao sistema de seleção e de orientação, aos planos de estudos, objetivos, exigências, aos pais, à didática, aos métodos de ensino. Ou seja, de facto, é uma imagem que nos mostra esta imensa complexidade do processo de avaliar e, lá está, como há pouco vos dizia, as consequências e os impactos que a avaliação tem em variadíssimas dimensões. E, de facto, a avaliação pode ter muitas funções simultâneas. Vou aqui enunciar apenas algumas, as mais conhecidas, talvez. Desde logo, a primeira é medir. Temos aqui o nosso pobre Chico Bento, que está cada vez pior, e a sua aprendizagem tem-se vindo a medir, andava ali no 0, desta vez a coisa piorou e passou para o 1 negativo. Classificar, naturalmente, e aqui o nosso Manolito está muito indignado com esta função, porque ele acha que é muito mau dar péssimo a um freguês. Quer dizer, a pessoa vai todos os dias à escola, é um freguês habitual e tira péssimo, quer dizer, ainda se fosse de vez em quando, não é? Mas vai sempre, está lá todos os dias, quer queira, quer não queira, e chega ao fim e tira um péssimo, quer dizer, isto não se faz. Selecionar, esta imagem também subejamente conhecida, em que nós sabemos que pedimos tendencialmente a todos que façam a mesma coisa, em termos de avaliação. Independentemente das suas características, independentemente das suas possibilidades, e naturalmente isto cumpre uma função de seleção, para o bem e para o mal. Rotulagem é também uma função da avaliação. E aqui o Calvin tem uma visão muito própria sobre esta questão. Ele gosta de manter as expectativas num nível baixo, mediano, porque assim a vida dele torna-se muito mais fácil. Portanto, ele está muito mais contente com o C que tirou do que se tivesse tirado um A, como a sua colega, porque assim a gestão da vida dele é mais fácil. Mas a avaliação pode e deve servir também para motivar. E aqui o Filipe, como ele próprio diz, teve a pior alegria de sempre, quando a professora lhe escreveu um bilhetinho no caderno que dizia: Filipe, alunos aplicados como tu têm à sua frente uma vida inteira dedicada ao estudo e ao trabalho. Continua. Foi, de facto, a alegria mais triste que ele teve até hoje, mas certamente que se sentiu motivado. Claro que a avaliação também pode e deve servir para compreender, para reorientar, para melhorar. O que acontece é que estas funções, estas finalidades são de facto muitas vezes simultâneas, mas a questão aqui é onde é que elas estão no prato da balança, o que é que pesa mais? Embora nós teoricamente saibamos que a avaliação pode servir todas estas funções, a tendência muitas vezes é para nos preocuparmos com funções mais ligadas à classificação, à seleção, à hierarquização, e, portanto, temos que pensar um pouco sobre isto. Não resisti a trazer-vos aqui o resumo de um artigo que tive o grato prazer de escrever com o professor José Matias Alves, publicado já em 2015, e que tem a designação de Os Demónios da Avaliação, Memórias de Professores enquanto Alunos. Permitam-me apenas ler o resumo desta publicação. Este artigo parte de 40 narrativas de professores que evocaram situações de avaliação particularmente marcantes, ocorridas no tempo em que foram alunos. Dessas 40, 31 narrativas assumem a expressão de um abuso de poder intolerável. 9 manifestam práticas avaliativas emancipatórias. Através de uma análise dos discursos, quantificamos e qualificamos os sentidos dos abusos: humilhação, violência, discriminação, decepção, arbitrariedade e da emancipação minoritária, procurando explicar essas práticas à luz dos tempos histórico, social, organizacional e profissional. Concluiu-se que essas práticas precisam de ser combatidas e prevenidas, requerendo-se políticas e práticas mais rigorosas de acesso à profissão e o exercício de uma ação pedagógica mais interativa.
Alguns destes testemunhos são inquietantes. Há excertos deles no artigo e, de facto, são mesmo inquietantes. Claro que estamos a situar-nos aqui em práticas de avaliação que foram narradas por professores enquanto alunos e, portanto, temos que as situar num tempo histórico mais longínquo, mas tenho aqui um exemplo muito recente de uma prática de avaliação também perversa, diria eu. Não sei se é possível verem aí ao fundo, eu vou explicar, de qualquer das formas depois ficarão naturalmente com acesso a esta apresentação. Trata-se de uma composição elaborada por um aluno de 6º ano, que está riscada logo desde o início, portanto a primeira frase da composição está toda riscada, portanto quando o aluno diz que o tema de que hoje vou falar é sobre o mundo ter uma língua, portanto, tudo riscado. Os riscos a vermelho vão continuando. Para além dos riscos a vermelho surgem os acentos, a acentuação, que é muito importante também aqui destacar, e o feedback que é dado ao aluno no final é vocabulário menos, estrutura e conectores menos, expressão menos, pontuação menos. Esta é uma prática de há 2, 3 anos atrás, real. E, portanto, pergunto-me o que é que o autor desta composição terá pensado quando a recebeu e quando recebeu este feedback. Eu, pessoalmente, teria pensado, mais me valia não ter escrito nada. E isto traz-nos ao conceito de desânimo aprendido, um conceito muito usado na psicologia, que nos fala realmente de uma condição crónica, portanto não estamos a falar de uma desmotivação transitória que todos os alunos, ou quase todos, acabam por sentir, mas estamos a falar de uma condição crónica em que as pessoas, e neste caso estamos a falar de escolas e de alunos, em que os alunos aprendem que não são de facto capazes. E aprendendo que não são capazes, porque repetidamente lhes dizemos que não são capazes, porque a mensagem que lhes passamos é de que não conseguem, nota após nota, classificação após classificação, feedback após feedback, e eles ficam efetivamente inativos. Porque sabendo que não são capazes, deixam de tentar. Aprendem o desânimo. E isto, infelizmente, é se calhar a maior aprendizagem que alguns alunos fazem na escola. É de que não são capazes. Terceiro ponto desta nossa curta viagem. Vamos então pensar um pouco sobre as características de uma avaliação ao serviço do desenvolvimento humano. Terá que ser naturalmente uma avaliação que promove a motivação, que se situa no extremo oposto a este desânimo aprendido, que inclusivamente mostre aquilo de que as pessoas são capazes e não sabiam, porque é assim que se motiva. Terá que ser naturalmente uma avaliação muito centrada na promoção da aprendizagem. Vimos diferentes funções simultâneas da avaliação, mas aquela que nós priorizamos nem sempre é esta. E teria que ser esta a prioridade. Não poderia deixar de colocar aqui os 4 pilares da educação, quando falamos em aprendizagem, neste sentido mais lato, do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tem que ser também uma avaliação que se reflita na prática docente. O que é que isto significa? Quando nós avaliamos, nós não podemos limitar-nos a avaliar para dar um feedback aos alunos e às suas famílias, seja ele um feedback mais ou menos útil, quantitativo ou qualitativo, mas não podemos ou não devemos avaliar apenas com esse fito. Nós temos que avaliar para pensarmos também naquilo que estamos a fazer enquanto professores e enquanto educadores. Temos que avaliar para podermos regular a nossa prática. Senão caímos na história do linguista que ensinou o cão a falar. E de facto o cão não falava, mas o problema não era do linguista. O linguista ensinou, o cão é que não aprendeu. E, portanto, quando nós avaliamos, nós também temos que perceber que estamos a utilizar uma ferramenta que nos permite, ou deve permitir, recolher dados muito importantes para reorientarmos a nossa ação, para reorientarmos as nossas pedagogias, para reorientarmos as nossas práticas ao nível de didática específica, do que seja, mas se a avaliação que nós fazemos dos alunos não tem qualquer repercussão na nossa prática enquanto docentes, então dificilmente
se tratará de uma avaliação ao serviço do desenvolvimento humano, porque este desenvolvimento humano implica também o desenvolvimento dos educadores e dos professores, não só dos alunos. Terá que ser uma avaliação que promova um espírito crítico, sensível e construtivo. E aqui regressamos facilmente à missão da escola que aqui vos trouxe, e mais concretamente à missão da escola católica. Precisamos de promover o desenvolvimento de pessoas compassivas, críticas, sensíveis, construtivas, capazes de dar um contributo importante para o desenvolvimento também da sociedade. Terá que ser uma avaliação que promova o reconhecimento, a valorização de todo o esforço e da aquisição de aprendizagens. E muitas vezes os alunos aprendem coisas que nós nem imaginávamos. Às vezes não aprendem aquelas que nós queríamos que eles aprendessem, mas aprendem outras. E isso também tem que ser valorizado, temos que começar por algum lado. E depois temos que mostrar o sentido de fazer as tais outras aprendizagens, que também é importante que eles façam, mas às vezes ainda não perceberam porquê. E cabe-nos a nós fazê-los ver o porquê dessa importância. Terá que ser uma avaliação que promove a auto- e a heteroavaliação. Mas atenção, uma auto- e uma heteroavaliação sérias e não um faz de conta. Eu acho que é inegável que qualquer escola no mundo faz autoavaliação. Se nós perguntarmos, todas as escolas têm processos de autoavaliação. Mas quando vamos perceber o que é que são esses processos de autoavaliação, muitas vezes eles significam, no final do período letivo, os alunos dizerem aos professores se acham que merecem um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, ou a escala de 0 a 20, quando estamos a falar no secundário. E é isto que é fazer a autoavaliação. Ora, nós sabemos que isto é uma visão extremamente redutora da autoavaliação. Nem sei se podemos chamar a isto autoavaliação, mas é isto que acontece na maior parte das vezes. Terá que ser uma avaliação que promova a compreensão de objetivos de aprendizagem e de critérios de avaliação. A avaliação, sendo hipercomplexa e sendo necessariamente subjetiva, tem que ser também transparente. Isto é fundamental. E essa transparência passa por esta compreensão, por esta comunicação, em primeiro lugar, daquilo que são os objetivos e os critérios de avaliação. Não é o entregar o papel e esperar que as pessoas leiam. Não é dizer que os critérios de avaliação são do conhecimento público, estão no site, na internet, e, portanto, os pais, se não os conhecem, é porque não foram lá lê-los. Terá que ser uma avaliação que promova o apoio à melhoria do trabalho do aluno e, atenção, não está aqui escrito que promova a melhoria do trabalho do aluno. Está que promova o apoio à melhoria. Porque se tivesse só melhoria, podíamos pensar que era o aluno que tinha que melhorar sozinho. Mas aqui está o apoio, porque o educador e o professor têm que apoiar o aluno nessa melhoria. Não pode esperar que ele melhore sozinho. E, finalmente, terá que ser uma avaliação que promova o conhecimento sobre os modos de aprender dos alunos. Porque se nós queremos ensinar, se queremos fazer com que os alunos aprendam, temos cada vez mais que perceber como é que eles aprendem. E sabemos que esta é uma questão muito complexa também. E o modo como os alunos aprendem hoje é muito diferente do como aprendiam há uns anos atrás. E eles também estão em constante mutação, em constante alteração, e nós temos que acompanhar também essas alterações. Quarto ponto, e penúltimo, como é que podemos então operacionalizar uma avaliação com estas características? Em primeiro lugar, e já aqui foi dito na sessão de abertura, integrando a avaliação no próprio processo de ensino e aprendizagem. Muitas das vezes parece que há aqui uma sequencialidade. O professor ensina, o aluno aprende, ou não, e às vezes esta questão do aluno aprende pode não acontecer em simultâneo com o facto do professor estar a ensinar. Às vezes o professor ensina, depois o aluno vai aprender para casa, ou na explicadora, e depois avalia-se, como se isto fosse algo de sequencial. Temos que começar a olhar para estas três vertentes da aprendizagem de forma integrada, não é? Ensinar, aprender e avaliar são vértices de um mesmo triângulo e não podemos esquecer isso.
Depois convém recorrermos mais vezes à avaliação formativa, porque a avaliação formativa é o único espaço que nós temos para diferenciar e personalizar a avaliação. Já vimos que a função de classificação, a função de selecionar, etc., de hierarquizar, de certificar, são funções que nós não podemos, obviamente, deixar de cumprir, por razões óbvias. No entanto, não podemos é fazer com que tudo se resuma a isso. E temos que perceber que, se calhar, temos que inverter aquilo que andamos a fazer. E temos que praticar muito mais avaliação formativa do que sumativa. Naturalmente que a avaliação sumativa terá que evidenciar os resultados dos estudantes e é aquela que nos faz tomar decisões sobre a nossa prática, sobre a melhor forma de fazer aprender, diferenciando caminhos e percursos de aprendizagem. Depois também teremos que diversificar técnicas e instrumentos de avaliação. Apesar de já ter havido um caminho significativo em muitas escolas a este nível e de já se utilizar com alguma frequência outras formas de avaliar, continuamos a cair muito na avaliação por escrito, com testes escritos, com exames escritos, mesmo quando por vezes não seria essa a forma mais adequada de avaliar determinado tipo de competências, determinado tipo de conhecimentos. A importância aqui também de recorrermos às rúbricas de avaliação, tem a ver com a clareza, com a transparência de que há pouco vos falava. Está na ordem do dia esta questão. Aqui apenas um exemplo que vos trago, certamente não terá grande leitura lá ao fundo, mas o que temos aqui é uma rúbrica, trouxe esta por ser diferente, porque é uma rúbrica de desempenho para um projeto, e o projeto era o de criar um jogo. Então o que temos aqui são diferentes categorias, que vão desde principiante a especialista, e depois temos os perfis de desempenho para os diferentes critérios. Temos aqui desenho, conteúdo, conhecimento e trabalho colaborativo, e temos os 4 perfis com o descritivo correspondente. Devemos também, naturalmente, fornecer feedback claro, objetivo, útil e atempado. Aliás, o feedback é uma característica imprescindível da avaliação formativa. No que respeita ao feedback, trago-vos aqui esta nota, este relatório da OCDE, que nos diz que o feedback em Portugal ainda tende a estar muito focado na performance dos alunos nos testes e nos resultados, em vez de se focar na aprendizagem, dizendo que existe uma tendência entre os professores portugueses para adotarem uma aproximação mais behaviorista à pedagogia, com uma ação pouco construtivista, um pouco fundada em princípios construtivistas. Trago aqui um pequeno exemplo de uma folha de registro de resultados de uma ficha de avaliação, com as cotações atribuídas a cada questão, também clarificando. Temos aqui 2 alunos, a Ana, que está a azul, e o João, que está a vermelho. Temos aqui as perguntas e as cotações. Ambos os alunos tiveram 62 pontos em 100 pontos possíveis. Trata-se de um teste de matemática que era composto por uma parte relativa a números racionais e uma parte relativa a funções. Os 2 alunos têm 62 pontos em 100, mas têm perfis de resposta e necessidades obviamente muito diferentes. A Ana acaba por ter aqui uma pontuação até relativamente simpática no que diz respeito aos números racionais, mas tem claramente dificuldades no que diz respeito às funções, e já o João tem um perfil um bocadinho diferente, não é? Portanto, tem mais necessidades, certamente, no que diz respeito aos números racionais. Se o feedback que nós damos se limita à nota, ao feedback quantitativo, à classificação, ou mesmo que seja qualitativo, se tiver lá um suficiente, neste caso seria um suficiente, ambos receberiam o mesmo feedback, e este feedback não é útil. Não é útil porque não explica nem especifica aquilo que cada um deles deveria fazer para conseguir melhorar a sua performance. E é isto que nós temos que perceber, e é aqui que temos que trabalhar, ao nível do feedback. Sabendo nós que existe muito pouco tempo, e que temos muito pouco tempo quando temos 5, 6, 7, às vezes 8 turmas, dependendo das disciplinas e do número de horas,
é difícil darmos feedback sistemático aos nossos alunos, temos que investir muito nas práticas de peer feedback ou feedback entre pares. Atenção que isto é algo que, depois poderei explicar um bocadinho melhor se assim entenderem, é algo que tem que ser trabalhado e tem que ser construído com os alunos. Se calhar no início de cada ano letivo devemos investir algum tempo, até enquanto equipa educativa, na preparação dos nossos alunos para eles aprenderem a dar feedback uns aos outros. Porque se não preparamos isto, está sempre tudo bem, está sempre tudo muito bonito, eles nem percebem o que é isto de dar feedback e, portanto, ele torna-se perfeitamente estéril e inútil. Mas se for bem preparado e bem trabalhado, pode ter resultados muito interessantes. Aqui só um exemplo de uma técnica de feedback que resulta muito bem, até com miúdos mais novos, que é a técnica das 2 estrelas e um desejo, quando nós pedimos aos alunos que vejam o trabalho que vai ser apresentado pelos seus pares e que depois identifiquem 2 estrelas, que serão 2 pontos muito positivos, ou os pontos mais positivos, mas que identifiquem também um desejo. E este desejo expressa uma melhoria que seria importante que os colegas realizassem. E também esta melhoria tem que se trabalhar como é que ela se enuncia e em que termos. Deve ser, então, também uma das nossas preocupações centrais fazer da avaliação uma experiência positiva. Isto significa descobrir e valorizar talentos. E faço aqui a ponte com o meu epílogo, pedindo desculpa se já ultrapassei o tempo, confesso que não estou a controlar. O meu epílogo centra-se nesta ideia-chave. Uma avaliação ao serviço do desenvolvimento humano só pode ser uma avaliação que contribua para a descoberta do melhor que existe em cada pessoa. E a este propósito vou aproveitar os meus 4 minutos e meio para vos contar uma história, alguns certamente já conhecerão, mas ainda assim penso que rematará bem esta nossa reflexão. Então esta história chama-se O Melhor Aluno e reza assim. Virtudes era uma docente que tinha a seu cargo 56 crianças. Um dia, um dos meninos, Apolinário Sousa, chegou a casa com uma notinha da professora que assegurava aos pais que o seu filho era o melhor aluno da turma. No dia seguinte, outro menino levou para casa uma nota semelhante e assim outro menino e mais outro, até que os 56 meninos tinham levado para suas casas a mesma mensagem da professora que assegurava aos pais que o seu filho era o melhor aluno. E nada teria acontecido se o farmacêutico, ao receber a notícia, tivesse reagido como os outros pais. Mas, contrariamente aos restantes, este decidiu fazer uma grande festa e escrever uma carta à professora Virtudes, na qual a convidava, a ela e a todos os meninos e suas famílias, para uma festa no sábado seguinte. Armou-se um grande rebuliço. Cada menino comentou em casa e, como acontece sempre com gente simples, ninguém faltou à festa e todos estiveram dispostos a divertir-se. A meio da reunião, o farmacêutico pediu silêncio para anunciar a razão do festejo. Tinha-os reunido para lhes comunicar que o seu filho tinha sido nomeado, pela professora, o melhor aluno da turma. E convidou-os a todos a brindar pelo seu filho que tinha honrado o seu pai, o seu apelido e até o seu país. Ninguém ergueu a taça. Contrariamente ao esperado, ninguém aplaudiu. Os pais começaram a olhar uns para os outros, bastante sérios. O primeiro a contestar foi o pai de Apolinário Sousa, que disse que não brindava porque o único melhor era o seu filho. Imediatamente, já o pai de uma menina se aproximava para agarrar no Sr. Sousa, dizendo-lhe que a única melhor era a sua filha. Começaram os gritos, os insultos, as disputas. O pior foi que começaram a acusar a professora como a responsável daquele conflito. E um pai disse: aqui a responsável de tudo é a professora Virtudes, que mentiu, dizendo a todos os pais o mesmo, que o nosso filho era o melhor aluno. E Virtudes, que até esse momento tinha permanecido calada, tomou a palavra e disse: eu não lhes menti, e vou dar-lhes exemplos do que o que digo é verdade. Quando digo que Apolinário Sousa é o melhor aluno, não minto, porque ainda que seja desordenado, é o mais disposto a ajudar no que for preciso. Também não minto quando digo que aquele é o melhor em matemática, mas não é exatamente o mais diligente. E aquela, que é uma lutadora de primeira, é a melhor a escrever poesias. E aquele, que é pouco hábil para a educação física, é o melhor aluno em desenho. Devo continuar a explicar? Não entendem?
Sou a professora de todos e devo construir o mundo com estes miúdos. Pois então, com o que levantarei a sociedade? Com o melhor ou com o pior de cada um? Pouco a pouco, cada pai foi procurando o seu filho. Os mais velhos estavam muito sérios. Os pequeninos, pelo contrário, estavam todos contentes. Pouco a pouco, cada pai foi olhando para o seu filho com olhos novos, porque até agora tinham visto, sobretudo, os defeitos. Os pais foram compreendendo que cada defeito tem a sua virtude, que lhe faz contrapeso e que é necessário destacar, sobressair e valorizar. O farmacêutico, que era o organizador da festa, rompeu o silêncio e disse: bom, a comida já está preparada e devemos multiplicar este festejo por 56. Esta história está no livro de Miguel Santos Guerra, No Coração da Escola, uma leitura absolutamente fantástica e que aconselho vivamente.